falta de planejamento no negócio começa a matar o propósito. Tu já deve ter ouvido frases como, por exemplo, não preciso planejar, eu tenho fé. Ou, primeiro você caminha, depois Deus coloca o chão. Ou até frases bem famosas como, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mas sentar para fazer o planejamento se torna um desafio quando a gente traz essas frases num extremo que nos coloca na estagnação. Como se Deus se agradasse de cristãos negligentes com o que foram chamados para fazer. Como se sentar para planejar os passos fosse sinal de pouca fé e sair dos planos de Deus. Quando, na verdade, se tu parar para pensar mesmo profundamente sobre esse assunto, não agir é, na verdade, esperar que as coisas caiam do céu. Esperar que as oportunidades se escancarem na nossa frente sem que a gente tenha parte nessa ação, sem que a gente tenha responsabilidade sobre o que fomos chamadas para fazer na nossa vida. E isso é um sinal claro e piscante de que estamos invertendo o princípio da mordomia, porque estamos esperando que Deus nos sirva através do que fomos chamadas para fazer. E eu quero te lembrar lá de Gênesis, na história de Noé. Ele recebeu uma palavra que explicava a visão e deu direcionamento de como realizar aquele plano. Deu medidas, deu tipos de madeira que Noé tinha que usar, deu para ele o passo a passo e disse para ele, agora faça nessas medidas, deste jeito, neste formato. E Noé, então, chamou seus filhos e começou a construir a arca, conforme a orientação de Deus. E aí eu anotei a referência aqui, ó. Em Gênesis 5:32, diz que Noé tinha 500 anos quando ele começou. Em Gênesis 7:6 diz que ele tinha 600 anos. Tu acha mesmo que durante esse período de 100 anos que ele levou para construir a arca, Deus todos os dias ia lá motivar ele? Ia lá mudar o plano ou dar novas orientações? Ele já deu uma palavra, ele já deu uma visão, ele já deu as orientações e a nós cabe planejar essa execução e realizar. Realizar com entusiasmo, com alegria, usando os nossos dons e exercitando o princípio da mordomia de servir sem a inversão de esperar cair do céu. Pensa comigo, planejar te dá tempo de execução, com leveza, com discernimento para a voz de Deus, te orientando no passo a passo do dia, aonde tu vai receber uma orientação conforme o que está escrito, usando bem o teu tempo, usando com diligência os recursos que tu tem para colocar em prática a visão, o direcionamento que Deus te concedeu, te deu, certo? Já não planejar faz com que tu atenda uma demanda em cima do laço, sempre com urgência, te sobrecarregando, sem equilíbrio, sem leveza, com preocupação, com tensão, com ansiedade, e isso é sinônimo de que a tua mente não vai ter tanta sensibilidade ao direcionamento de Deus enquanto isso acontece. Então tu também está negligenciando as orientações de Deus quando permite viver sobrecarregado e na correria. Eu me chamo Thaís Bilhalba, eu sou agente de transformação de pessoas e negócios e aqui embaixo eu vou deixar os links dos nossos serviços sobre organização e produtividade pessoal e profissional e modelagem de negócios, aonde à luz da palavra, através dos princípios, nós vamos então fazer a estruturação e a organização para honrar a Deus e refletir o seu caráter no dia a dia em todas as áreas da vida. E se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita e faz isso agora para receber os próximos conteúdos. E nós temos outros exemplos na Bíblia, como a Arca da Aliança, que foi construída com medidas e pesos especificamente direcionado por Deus. Temos também a construção do templo, não sei se tu te lembra, mas tinham colunas com tamanhos específicos, com circunferências específicas, materiais específicos para aquela construção. Deus conversa com a gente sobre o que fomos chamadas. Nós temos testificado em nosso coração o nosso negócio através da chama empreendedora, através dos dons que recebemos, do que gostamos e temos facilidade em fazer.
sabemos através da palavra o que Deus espera de nós, o que Deus quer de nós. Ele já deixou tudo isso escrito. E ele também, em todos os casos aqui na Bíblia, principalmente nessas histórias que eu tô te trazendo, Deus deixa claro que ele quer a nossa participação no planejamento e na execução. Em Gênesis, ele já disse para Adão que o jardim, o Éden, era para cuidar e cultivar. Ele permitiu que Adão desse nome aos animais. Em Gênesis 2, 5 e 6, diz que ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e não havia o homem para cultivar. Ou seja, Deus espera que a gente se movimente. Inclusive eu fiz um outro vídeo, um outro conteúdo sobre como esperar no tempo de Deus sem ficar esperando, né? Como ser diligente com o tempo que Deus nos deu. Porque se Deus nos deu tempo de vida para realizar o que fomos chamadas para fazer, para planejar nossas ações, cuidando do nosso tempo com diligência, não fazer isso é não tratar o nosso tempo com cuidado, com carinho, é desperdiçar nosso tempo. Não é falta de fé planejar o teu legado aqui na Terra, através do teu negócio, através de projetos, através de oportunidades que carregam o caráter de Deus, que levam o nome e a mensagem de Cristo. Falta de fé é desperdiçar oportunidades por não estar preparada. É desperdiçar tempo, deixando de abençoar com diligência, com excelência, as próximas gerações, porque todo movimento que tu faz dentro do teu negócio, todo movimento que tu faz na sociedade, ele não impacta só a pessoa que está de fato tendo contato naquele momento. Tu impacta com o teu projeto todos que vêm a partir dessa pessoa, que vão carregar esta semente plantada junto com ela e quem sabe florescer dentro da sua casa, da sua família, da sua empresa, no seu meio social. Por isso, quando nós não planejamos com diligência o crescimento do negócio, nós estamos negligenciando as gerações futuras. E se a gente pensar mais profundamente ainda sobre esse assunto, não planejar é como um comportamento imaturo do cristão, sabe? Porque é aquele comportamento infantil de uma criança que só vai, ao invés de pensar em todos os requisitos necessários para que essa ida tenha o máximo de eficácia, de excelência. É como uma criança que é convidada para um aniversário e só vai. Não se preocupa em comprar um presente com carinho para o amiguinho, não se preocupa em chegar no horário, não se preocupa em ir com a roupa adequada para poder brincar livremente. Ela só vai, sem planejar os seus passos para que o resultado esperado aconteça de fato. Cristãos maduros, empreendedores maduros e responsáveis, eles planejam seus passos para extrair o melhor de cada situação e fazer bom uso do seu tempo. Porque planejar não é gestão de tempo diário ali na prática, no dia a dia, mas planejar é direcionar as tuas ações para aproveitar o melhor de cada oportunidade, para não perder tempo nos lugares errados, com as pessoas erradas, fazendo tentativas do que poderia ser muito mais assertivo se tivesse sido planejado anteriormente. Daqui 100 anos, 200 anos, o que as futuras gerações vão encontrar se elas pesquisarem pela minha e pela tua história? Que as pessoas hoje têm carregado sobre ti no coração delas, de percepção do que tu tá começando a construir o teu legado agora, porque só vamos ter bons resultados no final se fizermos agora, se começarmos agora. Aí tu deve estar te perguntando agora assim, Thaís, mas eu vou planejar tudo nessa vida, todos os detalhes? Depois de receber um direcionamento de Deus, depois de receber uma palavra, depois de entender o meu chamado, eu vou planejar tudo, cada detalhe? A boa pergunta que tu tem que te fazer é: essa humildade em não planejar, ela abandona o teu legado? Com falta de ações direcionadas, com falta de direcionamento, falta de discernimento, falta de ação, porque sem um plano tu não sabe para onde ir de fato. Se tu quer aprender a planejar dentro do teu negócio, fazendo um planejamento na linha do tempo, com um olhar macro e depois refinando esse olhar para um plano de ação,
eu tenho o programa Focus, que pode te ajudar nisso, tanto na vida pessoal quanto profissional. É um programa voltado para organização e produtividade. Se tu quer focar só no teu negócio, eu tenho a modelagem de negócios. Os dois te ensinam a técnica de planejamento. Os dois te ensinam a criar uma agenda organizada com ações direcionadas para ser diligente, para usar bem o teu tempo, para de fato ser mais assertivo nas ações a serem realizadas. Só que a mentalidade de planejar, a mentalidade de entender que nós somos os mordomos e não devemos esperar tudo cair do céu. E todas as vezes que eu falo essa frase, me vem muitas histórias na minha cabeça. Vem Débora, que recebeu uma palavra, recebeu um direcionamento que foi transmitido ao líder, mas que foi à frente na guerra e ganhou sem empunhar uma espada. Me vem Davi, que recebeu uma palavra e que foi se desenvolvendo ao longo da história até alcançar a promessa que Samuel informou a família dele lá quando ele era adolescente ainda. Temos Neemias também. Neemias recebeu uma notícia, orou e se movimentou para fazer acontecer o que estava chamando o seu coração. Entende? A gente deve planejar como honra a Deus, como honra ao chamado que nós recebemos. Não planejar, esperar que as coisas caiam do céu, é uma forma perigosa de viver o seu chamado. Porque assim como na parábola das 10 virgens, nós tivemos as que estavam preparadas, tivemos também as outras que perderam a hora, porque não estavam prontas para o grande momento. Por isso eu te convido a te preparar, planejar os teus próximos passos. Ora antes de fazer o teu planejamento e confia de que Deus vai te trazer então a lucidez para que este plano esteja de acordo com os seus. Confia, aí sim usando passos de fé, de que todos os passos que ele está te dando, todas as ações que ele está te trazendo à memória, estejam sendo entregues por ele no teu planejamento. E que durante a execução, ele vai sim abrir e fechar portas, mas durante a execução. Não enquanto nós aguardamos, não enquanto nós esperamos. Vou deixar aqui de novo o card sobre como esperar o tempo de Deus. Imagina que tu tá na parada de ônibus esperando o teu ônibus. Tu pode escolher esperar dormindo na parada, ou tu pode escolher esperar lendo um livro, ouvindo um podcast, conversando com uma pessoa, conhecendo uma pessoa nova, ou trocando informações com alguém, fazendo uma aula de um curso, realizando, certo? Então, tu tem escolha, ok? Este ônibus tem uma direção e tem um destino, ele tem um caminho, ele tem um planejamento para chegar no destino que se propõe. E nós sabemos e confiamos em quem está dirigindo, certo? Só que enquanto esperamos esse ônibus, podemos esperar sendo diligente, proativas, realizadoras, para quando ele chegar estarmos preparadas para embarcar no ônibus e seguir com confiança, exercendo os nossos dons, honrando a Deus através dessa realização. Ou nós podemos esperar dormindo, correndo o risco de todo mundo embarcar e a gente ficar. Correndo o risco de não perceber quando o ônibus chegar. Correndo o risco de só ver quando ele já se foi. Essa analogia me traz muito perto a realidade de que podemos esperar exercendo os nossos dons. Podemos esperar buscando oportunidades, porque nós já temos uma palavra. Agora Deus espera que a gente haja e realize, assim como ele deu essa função lá no Éden para que o homem pudesse cuidar e cultivar. Eu espero com essa mensagem ter edificado a tua vida e os teus negócios e criado um incômodo no teu coração para te colocar em movimento em prol do que tu foi chamada para fazer. Te inscreve no canal para que a gente possa se encontrar de novo semana que vem com mais um episódio do Efeito Rotina com a série Negócios como Campo de Missão. Bora vencer, bora viver!